Receber o nosso convidado especial aqui, Léo Notaro. Eu tenho que fazer uma manobra agora, deixo com vocês dois aqui. Muito obrigado. Enquanto eu ajusto aqui a minha câmera aqui para poder a gente entrar com os quatro na tela. Maurício colocou aqui, ó, tem uns caras que não podem sair na rua sábado de aleluia na hora do almoço. Vão malhar o Judas lá na galera, né? Tem que tomar cuidado, você que tá mal falado aí na sua cidade, cuidado. Na sua rua também, né? Na sua rua, no seu prédio. Estamos aqui, ó. Mas não faça isso, viu? Porque é crime. É crime. Bom dia, Léo. Bom dia, Igor. Obrigado, Bom dia, fica à Érica. Bom vontade dia, aí. Vitor. Pode se ajustar aí. Não, estou me familiarizando aqui. Pode É um prazer estar aqui. Mais para perto de você. Puxa a base toda. A base toda? Aqui. Isso, Vamos melhor. se familiarizando. É um prazer estar aqui Isso. hoje com vocês. Pô, o prazer é todo nosso. A gente já vem conversando algumas vezes fora Muito do bem. ar. Né? A gente tem aí algumas ideias para a cidade, não é isso? Pois e é. as nossas ideias aqui. Agora é um prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu já acompanhava o seu pai antes, né? E agora com você aqui, também à frente do Radar de Notícia. Bem-vindo, obrigado. E é isso, nossa ideia aqui é a gente falar da comunicação da cidade. Eu agradeço o convite, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo de um programa na parte da manhã, estou mais familiarizado com a parte da tarde, mas é muito bom estar aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre a cidade. Eu acho que esse também é o intuito daquilo que a gente faz no Radar de Notícias. Aproveitar, fazer o merchandising, se vocês me permitam. Opa, quem não conhecer, à vontade. poder visitar o Radar de Notícias, o mais tradicional programa jornalístico da cidade de Guarulhos, onde o nosso carro-chefe é a política local. Então, caso você se interesse por política e sobre a cidade de Guarulhos, está convidado a se inscrever no nosso canal, a participar conosco, ao vivo de segunda a quinta-feira, a partir das 18 horas. Então, mas é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder debater um assunto que já foi recorrente nas nossas discussões, né, Igor? Isso. O senhor só acabou de fazer aqui o seu caractere aqui para colocar aqui na tela, aqui assim. O 1001 funções, é o Igor Bombril. Ele fica ali fazendo tudo ao mesmo tempo e vai surpreendendo a gente, entendeu? E a Aí gente não vai, dá- Não, e vai na a gente vai surpresa. dando a informação. A gente ó. fala pra ele, você tá parado na mesma parado tela na até mesma agora, tela. troca a tela, ele não bronca. troca porque tá olhando pra baixo, ele não viu. Pronto, tá lá. Agora todo mundo Isso aí, aparece. todo mundo aparece. Aqui é Mas assim. é a primeira vez que você veio de manhã, mas assim, eu ia perguntar isso, você tá acostumado a falar sobre política de manhã também, ou só mais pra tarde e noite? De manhã você acorda, você vê o noticiário local, você busca os sites, como é que é a rotina aí do jornalista? Eu não sou jornalista, eu sempre gosto de frisar esse ponto, porque eu acho que é uma profissão que eu acho que acredito e exige muito respeito. A gente saber separar comunicador de jornalista. Pessoas que têm acesso ao microfone, hoje o microfone é uma ferramenta que está muito mais democrática na área da comunicação. Mas não necessariamente a pessoa que está empunhando aquele microfone tem as técnicas e o dom, o aprendizado que um jornalista sabe ao empunhar essa ferramenta. Então acho que é bom, assim, a gente sempre gosta de fazer esse discernimento, eu gosto sempre de frisar, eu não sou jornalista, gosto também de entender os pontos e vantagens que eu trago a não ser jornalista para a área de comunicação e também para o Radar de Notícias. Mas confesso que para você que na parte da manhã, eu gosto mais de focar no meu CPF do que no meu CNPJ. Pois é. Boa. Mas você não é jornalista, você é o quê? Eu sou formado em administração, com pós-negócio em marketing, experiência em mercado de tecnologia, Legal. gestão e comercial. Eu jurava que você era jornalista. Não sou jornalista. Legal saber que você veio da área de administração. Comunicador, um baita comunicador, aliás, um baita vozeirão, né? Porque o cara já fez aqui o merchan dele, eu tô querendo quase pedir pra ele gravar o nosso. Não é? Pô, grava o nosso aí pra ele poder soltar de manhã, cara. Bom o- vozeirão. Mas o cara fala à noite, a gente de manhã ele tá todo mundo aqui dormindo, meio mexendo no microfone, caçando as coisas. Mas muito legal, Léo. Agradeço. A gente aqui também, né? A Érica é advogada, o Vitor da área da cultura, né? Ator e artista. E eu sou da engenharia também, mas a gente tem esse Informação, papel de passar informação para todo mundo, né? Exato. Porque a gente tem essa ideia de melhorar a cidade. Mas assim como você lá no Radar de Notícias, que você tem um jornalista responsável, né? Positivo. Hoje a gente tem o diretor de redação, também apresentador do programa, o André Siqueira. Aham. O André, sim, é um jornalista que a gente encontrou para poder suprir a vaga do Guto. O Guto foi uma pessoa muito importante no Radar no momento após o falecimento do meu pai. Foi ele que conseguiu garantir, assegurar, assim como o resto da equipe, a Carla, o Virgílio, que também apresentavam um programa, foram essenciais para a sequência do programa. Aham. Só que o André foi a pessoa que eu encontrei muito visada também no projeto que eu viso para o Radar de Notícias. Né? Hoje eu comento, já falei isso para você, hoje eu fico feliz em poder compartilhar isso em voz aberta.
O meu objetivo ano passado era manter o Radar de Notícias como o programa número 1 da cidade. E a parte, eu acredito que eu consegui atingir esse objetivo. E para esse ano a gente vem com a intenção de montar o maior veículo de comunicação de Guarulhos. Essa é a visão que a gente tem para o Radar de Notícias. E o André é um baita de um jornalista formado pela USP, experiência em grandes veículos de comunicação, como o Grupo Veja e a Jovem Pan. Então acredito que tem a bagagem necessária de um grande veículo de comunicação para ajudar o Radar de Notícias a atingir esse patamar que a gente almeja. Eu até comentei no último que eu participei de vocês, que eu vejo frequentemente que esse horário eu ainda estou na Jovem Pan. Exato. E aí, volta e meia, eu coloco lá para ver vocês, e eu comentei. Ele falou assim, putz, o maior programa de notícias. Eu falei, o maior e o mais inteligente, né? Porque vocês fazem realmente, e aí o mais inteligente é a opinião minha, né? Sim, cada um tem direito à sua. Mas porque vocês fazem um programa inteligente mesmo, né? Um debate bacana, como a gente tem procurado fazer, e a gente faz de manhã, porque o nosso programa aqui é um programa não só focado em política, focado de um modo geral no dia a dia da cidade, na cultura, no esporte, né? Inclusive a gente está evitando nesse momento a gente fazer debate político por poder a gente ter maturidade. Não é que a gente não queira que a gente vai fugir disso. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso hoje com você. Não, é engraçado porque a gente também, quando a gente conversa, querendo ou não, tudo está conectado à política. Eu tenho que aqui elogiar de microfone pela primeira vez o Vitor, que na coletiva de 100 dias esteve lá com a gente e perguntou de um ponto que até então eu não tinha tentado dentro do plano de governo, dentro dos resultados que foram apresentados, que foram a cultura. Foi exatamente um ponto que você, muito bem com o seu trabalho do Guarulhos Cultural, que é uma página que eu acompanho e gosto muito, porque ela é segmentada. E esse é um ponto que a gente trata dentro da comunicação, a segmentação, especialização dentro do tema. É muito bom quando você tem uma pessoa que é especialista no assunto, como a questão da cultura, e você poder acompanhar. Eu particularmente, conheço muito pouco da cultura. A última vez que a gente recebeu algo relacionado à cultura no Radar de Notícias, eu acredito que foi 2 semanas atrás que a gente recebeu o Jorge Santana, CEO do Grupo Mamonas, na presença do Douglas Hirai também, que deram uma aula pra gente de cultura. E a gente poder saber como diversificar esses temas, esses assuntos para poder discutir. Mas no final do dia tudo volta para a política. Não tem jeito, até porque hoje, principalmente aqui na nossa região, aliás, que a gente... Vou passar para vocês, se você gostar da ideia também, quiser usar, pode usar. Ontem a gente fez uma enquete aqui, porque todas as vezes a nossa intenção não é só Guarulhos, é o Condemate. Mas tem que explicar o que é Condemate para todo mundo, fica difícil. E aí ontem a gente fez uma enquete aqui. O que você acha? Condemate ou Grande Alto Tietê? Como é a Grande São Paulo, né? As cidades ao redor. E aí a enquete decidiu que a gente, a partir de agora, chama de Grande Alto Tietê. Legal. Que na verdade são as cidades do Condemate, que aí fica mais fácil para a gente falar. Mas no final das contas, aqui na nossa região do Grande Alto Tietê, a gente ainda depende da política para fazer tudo. Cultura, esporte, tecnologia. E por que eu falo assim ainda depende? Porque a gente tem batido na tecla também que as empresas podem e têm que patrocinar as boas ações aqui. Muito Inclusive bem. tem incentivo para isso. Inclusive ontem a ACE lançou aí uma campanha para isso também, de incentivo. Um programa de incentivo fiscal. Programa de incentivo fiscal, porque a gente percebe que os grandes patrocinadores aqui da região, eles patrocinam São Paulo, mas não patrocinam a nossa região, por conta de política. Também tem um outro ponto assim que a gente tem na questão do Grande Alto Tietê. Eu foco muito mais na cidade de Guarulhos, e eu acho que dá para também repartilhar essa mesma analogia para outra cidade. São Paulo é a maior megalópole da América Latina. São mais de 12 milhões de pessoas. O centro gravitacional que São Paulo possui engole todos que estão à sua volta. Sim, sim. Seja o Grande ABC, Diadema, Suzano, Guarulhos, Arujá, Mogi, todas as cidades que estão em volta acabam sendo engolidas. Isso se acaba fazendo ter um êxodo dos investimentos para não acontecendo na cidade. Até mesmo os hábitos de consumo, quando uma pessoa muitas vezes pensa em consumir, às vezes ela pensa em ir para São Paulo. A maioria das vezes. E você não tem até mesmo esse mesmo consumo dentro da nossa cidade. E isso se aplica também para a parte de investimentos. A gente percebe agora, por exemplo, com a nova... agora tendo um braço aqui da Associação dos Bares e Restaurantes também por aqui, já focando, né? Começa a ter aqui em Guarulhos, né? E em Mogi já tem também alguns, e aí olhar para isso aí, restaurantes, baladas, para que realmente
as pessoas fiquem por aqui. E aí a gente está lançando também aqui, batendo na tecla aqui de um projeto bacana, um Porto Madeiro aqui em Guarulhos, ali próximo ao aeroporto, porque a gente entende que é bacana esse lema de que o mundo passa por aqui. Sim. Mas a gente entende também que o mundo tem que ficar por aqui. Exato. Né? Porque que é isso, vai para um hotel em São Paulo e não fica aqui. E se fica aqui, não sabe nem para onde ir, porque não tem uma campanha que divulgue, olha, vai ter eu defendo a ideia de uma feirinha na 24 a madrugada, feirinha da madrugada ali no Calçadão, mas uma feira cultural, uma feira artística, né? Uhum. Para que as pessoas tenham que fazer. Bem montada, né? Não, com apoio, é bem estruturada, né? exatamente. Não uma feirinha com uns barraquinhos. Para absorver o transeunte que vem aqui, chega de manhã e vai pegar um voo só 12 horas depois, 16 horas depois, que ele tenha o que fazer também. Mas é legal, a gente tem boa ideia, por isso que eu te convidei para estar aqui, porque legal. Você tem boas ideias, você tem boas intenções, nós também, e a minha intenção é mostrar para quem está vendo a gente que a gente, apesar das ideias, das propostas ou das divergências do que a gente propõe, a gente está junto na ideia de fazer uma coisa só. O norte é o mesmo, né? Que é perfeito. O bem comum para a cidade de Guarulhos. Eu acho que esse ponto que você traz, ele é muito importante, porque isso já foi ponto de discussão minha com um deputado federal, por exemplo, essa questão das pessoas passarem por Guarulhos, mas não ficarem aqui. Vou trazer um exemplo simples, Fórmula 1, quando ocorre. Os carros, eles chegam no aeroporto de Guarulhos, mas atravessam toda a parte para Interlagos, do outro lado de São Paulo, e você não tem um evento que ocorre aqui na cidade. Uma ativação, que você tem a possibilidade dos fãs da cidade de Guarulhos, maior cidade não capital do nosso país, quase 1.400.000 habitantes, você não tem uma ação. Se você quiser, você tem que ir até São Paulo para participar. É isso. E você traz o exemplo, por exemplo, das ativações noturnas. Acho que essa feira é uma questão muito legal. Só que a gente também tem um ponto que nem as nossas praças públicas cumprem esse papel hoje. A Quarto Centenário. A gente recebeu a notícia que vai ter investimento tanto na Praça da Tiradentes, ali me ajuda agora com o nome. Lá embaixo, na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas, obrigado. Os nomes fogem de vez em quando. Na Getúlio Vargas, uma outra praça. Mas a Quarto Centenário também. É uma outra praça que está em volta por... obra lá, né, da inspetoria, não é isso? Faz um tempo já, né? Faz um tempo que está parada. Não, na Quarto Centenário. Na outra, na Quarto Centenário. Que é aqui. Seria uma base da GCM. É, uma base da GCM. Que há muito tempo parada. Uma verba federal, inclusive, que eles tinham trazido. Acho que turismo, tinha uma coisa de centro de turismo ali também. Tem o centro de turismo por causa da ativação da ferrovia que tem ali, que hoje só serve para como teto. E esqueceram. Então você tem essa questão. É em volta por 3, 4 hotéis. Ali, né? É uma praça bonita, que daria para fazer tanta coisa. É um marco turístico. O Centenário é uma bela de uma praça. Quem está assistindo a gente aqui não vai me deixar mentir sozinho. A Praça Quarto Centenário é a nossa praça da noiva. As pessoas vão lá na Maria Fumaça e tiram foto. Iam na Maria Fumaça para tirar foto do casamento. Eu ia falar isso. Iam. Porque hoje você vai lá perto da Maria Fumaça, não tem como você tirar uma foto de casamento. E tem grandes hotéis ali, né? A não ser que o fotógrafo entenda de Photoshop. Mas então, e assim, são vários hotéis ali ao redor, você tem ali alguns dos principais restaurantes da cidade, você tem universidades ali ao lado, sim. Você tem um baita ponto de trânsito ali, né, de ponto de ônibus mesmo, que faz o corte da cidade, é a entrada da cidade, tinha um projeto, eu não sei nem se esse projeto mais existe, mas que fazia a ligação direta com o ginásio, então você fazia do ginásio fazer uma passarela que viria direto até a Quarto Centenário. E assim... É do Fioravante? Do Fioravante, que seria um projeto... Tem um projeto, mas não... Eu acho bem difícil. Vocês chegaram a ver esse projeto? Eu vi o projeto da transformação do Fioravante. Que ele ficaria um prédio, meio shopping e tal. 15 mil pessoas ali. Com estacionamento e tal. Então assim, às vezes é isso, assim, a gente pensa nos grandes projetos, mas às vezes só os pequenos já resolveriam uma boa parte do nosso problema, entendeu? Não precisaria dessa ponte toda. Que a gente falou assim, seria ótimo ter a feira noturna na Calçadão, mas se só o Calçadão tivesse bonitinho durante a semana, já estaria bom, entendeu? Mas até pergunto para vocês, quantas praças da nossa cidade cumprem o seu papel social? Porque eu te trago, quantas praças hoje tem uma quadra poliesportiva, tem um equipamento de academia? Qual praça tem mais do que banco e árvore? Tem uma ou outra a gente vê. São poucas. Esses dias a gente passou em uma, inclusive ali no Cocai, assim, bem... Cocai, bom clima, assim, bem escondida, mas que, por exemplo, o campo estava verdinho.
Mas o resto em volta, em torno, estava tudo meio deteriorado, meio jogado assim. Ontem, essa semana a gente mostrou aqui uma calçada que para deficiente, para pessoa com PCD, que termina no buraco. Exatamente. Não fizeram a rampa. Não fizeram a rampa. Ficou buraco. É aquela calçada que tem o trajeto, né? Onde vai A marcação amarela. a marcação amarela. E a hora que termina a marcação é um buraco. Mas é um buraco, não é um buraco, é um mega de um buraco. Isso mesmo. A pessoa simplesmente Mas eu acho se afoga. que poucas praças fazem essa função, assim, a gente tem até algumas, tem o projeto do Orobó, né, que é os projetos que tem então, em vários lugares da cidade, que você tem a quadra, uma biblioteca envolvida no geral, mas você tem poucas praças, mas as pessoas frequentam, sim, né, você passa nas praças da cidade, de manhã, à tarde, você vê o pessoal lá, muitas vezes, para dar uma volta com o seu pet ou com uma criança. E é uma pena mesmo, você pegar ali no Paravente, você tem algumas praças, você tem ali no Bom Clima, os nossos parques também, acho que até os parques até que conseguem ter uma conservação melhor do meio ambiente do que as praças. Quando Então, não, a própria população acaba ajudando e melhorando aquela praça perto da sua Com casa. certeza. Eu tenho um colega que tem uma praça ali no Bom Clima, né? Tem uma praça, eu digo, porque é na frente da casa dele e ele resolveu fazer Ele cuida. esse projeto. Ele cuida, então ele levou gente para pintar, para cuidar. A gente exibiu no Radar de Notícias também dessa forma. Uma árvore que caiu dentro de uma quadra poliesportiva, população com a serra retirando o tronco de árvore, pintando, só não consertando a grade. Mas de resto também a população muitas vezes precisa tomar ação pela própria mão para usar aquele instrumento público que é valoroso para elas. É importante, né? É importante até para as crianças também, para ter o que fazer, para não ficar por aí não fazendo nada, né? E a gente vê bastante isso por aqui. E esse é o nosso papel, né, Léo? Nosso papel é a gente mostrar isso, pedir que a prefeitura nos auxilie. Aliás, o Maurício está falando aqui que eles entendem que a prefeitura não ter dinheiro para construir uma base da GCM é uma vergonha. Aí entra aquela questão, é necessária uma base da GCM? Aí a gente vai poder... Então, são discutir duas esses questões. outros Não ter o pontos. dinheiro para uma base é uma vergonha, mas será que ela tem que ser ali? Será que aquela ali... Porque a GCM já é contra ter que ficar fazendo base. Você A tem própria uma- GCM entende que não é Você melhor tem uma caminho. grande base, que agora é polícia municipal, né? A gente polícia- tem que se adaptar a então. tudo. Mas vamos... Quem dá a controvérsia não está exato. 100% decidido. Não foi decidido, caído, não teve sua queda ainda nessa decisão, mas você tem aquela base da Getúlio Vargas, que é onde Sim. já foi tanto a prefeitura quanto já foi até mesmo a Câmara Municipal de Guarulhos. Isso. Você Que tem é super importante e Super importante. inteligente aquele negócio ali. super importante. Mas aí, por exemplo, você tem a questão da descentralização da organização da GCM. Por que você não divide o efetivo para você poder atuar em micro locais? Isso eu te trago o exemplo, por exemplo, de Curitiba. Curitiba é um lugar que todas as praças têm uma mini base da GCM para poder operar, cuidar da questão do patrimônio da praça, com pistas de skates, com Ocupação cultural, esportiva, comercial, você faz uma tudo. feira, exatamente. Perfeito. tudo. E aqui Que a é- gente não vê as nossas praças cumprindo essa E que função está previsto social. no Plano Municipal de Cultura, que é uma das brigas dos artistas, é porque aquele espaço era para ser um espaço cultural e a ação, tanto que tinha uma base da Polícia Militar ali no lado, Uhum. a polícia saiu, porque essa questão das bases é controvérsia, porque com baixo efetivo, se eu tenho uma base, eu fico pelo menos com 4 pessoas presas na base. Uhum. Se eu não tenho a base, eu boto essas 4 pessoas para rodar na rua. Então você pode ter um apoio, Ponto de apoio. um Exato. ponto de apoio, mas agora quando você tem a base, você coloca o seu pessoal fixo no lugar. Então, e várias vezes eu ouvi essa conversa, de você chegar na base e falar assim, pô, aconteceu tal coisa, a pessoa fala assim, Não Vou posso sair sair daqui. da base. Vou mandar um Você precisa rádio. proteger a base. precisa senão- proteger a posso própria sair da base, ela base, tem que é. mandar um rádio para alguém vir, entendeu? Então, não é nem muito estratégico. Claro, a gente também fica aqui aberto pro pessoal da GCM, Claro. da Não, Polícia Militar, para imagina. falar a qualquer momento. Inclusive, a gente construção- convida eles a aqui. construção é a mais de 1000 mãos. Mas assim, é isso. E aí a questão cultural, esportiva, a própria a questão cidadã se dá nesses espaços públicos, né? Então, isso facilitaria muito. Nosso O áudio som tá estava baixo, baixo, é a isso? gente deu uma. Cheguei mais perto para ver se melhora aí. Nossa, me avisa. mas diz que o Igor Não, também mas, tá baixo. mas já ajustou lá. O Ah, boa, monitor boa. aqui já ajustou, já pedi. É com esse vozeirão do Léo, né, também, pô. Não, o microfone dele é mais sensível, então ele tá sofrendo um pouquinho lá. Mas tudo bem, tá? Eu monitoro aqui o nível, tá batendo lá no lugar certinho ali. Isso aqui tudo, Léo, é uma experiência, né? Mas Isso é aqui, assim que começa. eu experimento aqui até porque
vindo de tecnologia como você veio, aí quando você falou, putz, de vez em quando a gente esquece alguma coisa, aí eu faço uma analogia, ó, isso é um HD lotado. E aí não tem jeito, quando transborda, pô, esqueci o nome da praça, normal. O Paulo Manso está mandando um abraço. O Paulo Manso também disse que o áudio estava baixo, mas parece que a gente ajustou agora. Confirma aí, Paulo, se tá melhor agora. Bom programa. O Paulo Manso esteve aqui na segunda, sentado aí. Esteve aqui ontem com o Colim. E aí participando ativamente, conforme eu havia solicitado a ele. Encontrei com ele ontem à noite na CE, no lançamento do impostômetro e também na entrega do programa de incentivo fiscal. E o Paulo é uma pessoa que eu já falei isso fora do microfone, não tem problema algum de falar, uma das melhores pessoas que eu conheci dentro do meio de comunicação desde que eu voltei para Guarulhos. Realmente é um profissional fora da curva. Exatamente. Como foi ontem lá o impostômetro? Foi muito bom. O Lucas foi? Lucas não esteve presente, pelo menos até o momento que eu estava, que eram quase 9 horas da noite. Entendi. Não teve realmente a ação de entrega. Você teve toda uma solenidade, o lançamento de um núcleo empreendedor da advocacia, a NAD, da advocacia empreendedora, algo nesse sentido, que teve a presença do Abner Vidal, do Fausto Martello, presidente da Câmara Municipal, ministro de Empreendedorismo, Márcio França, e também o Silvio do X, que estava lá também, o Silvio Alves, que é o presidente da CE também. Foi feita toda aquela solenidade e depois foi inaugurado o impostômetro. Você tem 3 vertentes que você pode acessar as informações, Brasil, São Paulo e Guarulhos. Está localizado na fachada da CE, que fica em frente ao Paço Municipal. O nome da rua agora vai me fugir. Mas dessa maneira você também pode acessar essas informações perto através da Bolsa do ali, site. Né? Acho que é perto da Bolsa, não é? Perto da, Bolsa, da B3 ou não? Do quê? O impostômetro que você falou? Não, a gente tá falando daqui de Guarulhos. Daqui de Guarulhos? Inaugurou na fachada da SEC de Guarulhos, subindo a rua da Prefeitura. É naquela lateral da Prefeitura, não é Exato. na Bom Clima, é naquela lateral da Rua da Feira, seguindo a feira. Não, da CE, na da fachada CE. da CE, desculpa, eu entendi CE. Não, Nossa, eu tô falando que o HD tá... Enquanto você tá falando, tava falando, falando que o MED já fez a poesia pro Fusca. Já, a gente vai ler daqui a pouco. Deixa aí. Aqui é assim, amigo. Aqui a gente Maurício, faz acontecer. Maurício está falando aqui que os equipamentos esportivos da cidade estão sucateados. Cadê o Tomeuzão, que prometido que ninguém fala mais? Promessa para 8 de dezembro de 2024. Algo que não foi entregue também na gestão do ex-prefeito Guti. Amigo, Lucas a gente não pode deixar de... semestre, né? No final, foi isso que ele disse lá no... Tá parada a obra? Eu não... eu entendi, posso depois recuperar, mas quando perguntaram sobre o Tomeuzão, ele falou que é a entrega de segundo semestre, que já vai retomar. De que Este ano ou do ano passado? Tá parado. Porque... Não, gente, o Lucas chegou agora, tô falando do que ele falou nos o dias. Lucas agora. Não, tá, eu não tenho nem que falar de Lucas, eu tenho que falar de que aquilo foi, pra mim, opinião pessoal, foi eleitoreiro. Foi eleitoreiro. Foi eleitoreiro, Gente, e aí... Não tem casa outra Zé palavra Maurício para lá definir. também, também o Lucas falou que entrega no próximo mês. A casa Também Zé Maurício, eleitoreiro. Foi entregue no dia 8, eu na minha ilusão mesmo, fui até inocente. Eu falei, vou lá visitar, porque, inaugurou, vou lá visitar. Você não pode entrar. Essas obras, elas são a definição daquele carro clássico que você vai ver. E por fora ele tá lindo, a lataria sem nenhum arranhão, sem nenhum buraco, pintura brilhante, as rodas também. Mas quando você vai ver por dentro, não tem motor, não tem banco, não tem... Não tem nem o câmbio. É cênico, né? Essas são as entregas da pode ser o última carro instituição. conceito, né? É o carro conceito. conceito. Aquele carro que nunca vai rodar. Não, O Tomeuzão, a gente foi fazer uma fiscalização no ano passado e você vê, por fora, tava lindo, pintado, pintura igual o Fioravante, igual você vê, daquela nova identidade, aquele azul de Guarulhos. Estava todo pintado por fora, com amarelo. Só que quando você vai ver dentro, você não consegue primeiro acessar. Você tem uma autoescola que funciona dentro do espaço do Tomeuzão. Você tem aulas acontecendo nesse exato momento, talvez. Aula? Aula de Aula moto. de autoescola? Aula de autoescola No de entorno. moto. Legal. Não, dentro. Dentro? Não dentro da quadra, mas dentro do entorno. Sim, do dentro Tomeuzão. da área. Exato. sim, tem. E Não, Eu fiz, inclusive. Dentro do complexo. Do complexo. dentro do complexo. Na lateral do O ginásio. que não deveria, né? E a situação também volta, muitos moradores de ruas, barracos ao lado no córrego. Então é uma situação que você vê, o principal ginásio. E aí eu trago um outro ponto para a gente poder discutir aqui, que ao mesmo tempo que essa semana a gente provavelmente tem a confirmação da saída do vôlei Guarulhos da nossa cidade. Não, provavelmente não, eu já tenho essa confirmação. Já tem essa confirmação? Já Então, tem. notícia exclusiva aqui, É cadê a isso equipe aí, corte? É isso aí. É porque, na verdade, assim, a gente vem acompanhando já há algum tempo. E a Érica é esportista, e eu né? treino com um técnico que é do Vedacity, então a gente já tem algumas... já tem algumas informações de como está. Anúncio oficial não teve.
Não. Não. Mas Até a vai se gente confirmar. chamou eles aqui, eles não quiseram. Não, É, até... porque, Compreensível. mas Não, disseram que eles vão fazer uma coletiva, né? Então a gente Sim. está aguardando a coletiva. Mas é a informação Mas oficial de que sairá. É. Aliás, extraoficial, oficial é quando eles falarem. Exato. Mas assim, a informação. Mas- Oficial Eu da Érica. espero. A Érica já deu oficial Eu já. me dei, Mas já deu você opção. pode bater o martelo, vai para Brasília, É. chegou o empreendimento de um shopping que está a É isso financiar. aí. O projeto Flechinha, que as categorias de base continuam na cidade. Então, pelo menos as crianças da nossa cidade ainda vão poder. Vão E quem permanecer. é que vai patrocinar o Flechinha? Essa é uma boa pergunta, Então. que a gente volta naquele ponto de discussão de. Vai ficar, ok, mas quem está patrocinando? A prefeitura? Uhum. O Veda City vai continuar patrocinando? Não, a Veda City está Saiu fora. 100%. Roda Saiu City 100%. saiu. Então, É. tendência é isso é morrer também. Mas aí a Na gente... verdade, mas a gente espera que ainda seja um ponto que seja negociado e volte. Eu ainda espero isso muito, porque nossa cidade vai perder e muito com E isso. no momento que Mogi anuncia o novo time, né? Que anuncia um novo time que vai ser lançado agora, que era o técnico do Suzano, né? Isso. Que veio, aliás, ele jogou no Suzano e era técnico da seleção brasileira de vôlei. E ele está trazendo esse. Então, mas eu Mogi queria pra fazer até uma analogia também, né? Porque o Mogi ganhou um time que saiu São Sebastião. de São Sebastião, que São Sebastião também perdeu. Então, assim, é um movimento que acontece. O nosso problema não é o movimento, né? Isso acontece. Aliás, nosso problema não é o Veda City sair daqui. Nosso problema é que deveria ser criado sim um em Brasília, deveria ser criado sim um em Mogi, mas não São Sebastião perder e nem Guarulhos perder. É. Né? Então, está faltando financiamento, apoio também para o esporte. Né? Mas o Guarulhos perde o único time que disputava a principal liga, o campeonato nacional dentro do seu esporte, que é o vôlei. Você também tem o Rhinos dentro do futebol Isso. americano. Sim. Mas, por exemplo, o vôlei Guarulhos já chegou a mandar jogos em São José dos Campos por não ter estádio dentro da cidade adequado. Esse é um dos problemas, que Esse é um aqui dos não problemas. tem estádio A com equipe capacidade. nunca jogou no Tomelzão. Exatamente. E não pode fazer semifinal e final aqui porque exige-se, se não me engano, acima de 5 mil ou 10 mil pessoas. Exato. E aí E aí o estádio da Ponte Grande não atende. não atende. Porque quando o vôlei Guarulhos chegou nas fases finais do ano passado, teve que mandar jogo em São José dos Campos. E era uma das propostas que o Tomazão ficaria pronto para poder atender essa demanda de semifinal e final. Milagre É. das eleições. Que nem Sempre, o estádio da Ponte Grande, ele é muito bom, muito legal de se jogar, está ótimo ali A torcida quadra. está bem instruída Também. também. Nossa, Só que- fizeram um negócio bacana. É, Principalmente a a nossa- ideia daquele batuque A nossa torcida é sensacional. Eu conheço várias pessoas ali da torcida. no balde de tinta. né? É, no balde, é legal. No balde de tinta. Só que não comporta um grande público, né? Esse que é o problema todo do nosso estádio O aqui. Paulo Manso está dizendo que o prefeito não compareceu lá na CE legal. ontem. Pela prefeitura estiveram presentes um assessor jurídico Uhum. e o secretário do SDC7, Rodrigo. SD7, né? O Rodrigo. Redoski. É assim que fala? Deve ser. Deve ser. Redoche. Redoshi. E Redoshi. também a Rodrigo presença Redoshi. de 3 vereadores, o Geleia, delegado Gustavo Mesquita e Daniel Santos. De pessoas que estavam ali presentes também para a execução desse projeto. É bacana porque estava o presidente da Câmara, né? O que você já tinha Fausto dito, Martello né? também. Fausto Martello também. Ele estava participando da mesa. E aí o Maurício está dizendo aqui que uma cidade do tamanho de Guarulhos não consegue mandar um time de primeira linha na Superliga, é uma vergonha. É. Até mandou, mas agora Não, teve. É. né, já teve, mas é voo de galinha, né? Exato. Não teve um apoio constante, teve um apoio só. É que se você também depender do patrocínio de uma única empresa, por exemplo, sofreu muito nessa temporada. Porque a VD City reduziu em torno de 50% o investimento que eles tinham dentro do vôlei Guarulhos, que exigiu toda uma reformulação da equipe que chegou nas fases finais na última temporada, sem ser essa temporada, na última. Então você muda toda a dinâmica da equipe, todo o planejamento. Porque, querendo ou não, no final do dia, o dinheiro diz muito sobre os projetos que a gente vai construir. Então, mas esse é um ponto que o pessoal às vezes perde da gestão pública, sabe? Que fala assim, mas time profissional não tem que ter recurso do poder público. O poder público, nesses momentos de crise, é o que dá sustentação para um projeto de longo prazo. Porque você não fica na mão da empresa. Você vai ficar na mão da empresa, a empresa, ela bota o investimento, ela tira, natural, papel dela. Não tem nada... parabéns à Vida City pelo excelente trabalho feito durante esse período. Muito obrigado, espero que em breve possa fazer novos. Se ela nesse momento não é mais estratégica, é natural que ela saia. Agora, o poder público ele pode sustentar nessas oscilações para que você consiga manter um projeto de longo prazo. É o que você vê em cidades onde você teve esportes que não são o futebol especificamente, mas foi o caso do basquete de Franca,
você teve um suporte público durante muito tempo. A questão de Minas mesmo com vôlei, que também teve uma sustentação forte do Estado. Você começa a ter uma prática contínua, e aí, naturalmente, o patrocínio vai vir, você vai agregando e tal, aí você dá força, aí você deixa o esporte de rendimento fluir. E é muito triste, porque, de fato, a gente tem um projeto que é super legal e perde a referência, porque o Flechinhas é legal, porque o mais legal, claro, o projeto é incrível, mas é diferente você fazer parte de um projeto que ele termina em si mesmo, e quando você fala, cara, isso é uma flechinha, por quê? Porque você está vendo ali a referência. Exatamente. A referência atlética está ali com você ali na frente. Você fala, estou fazendo um projeto onde a galera do Veda City é a minha referência. Então, infelizmente, a gente perde isso na cidade, né? Esperamos que não por muito tempo. E eu concordo com o Igor, acho que é natural que esses movimentos de troca de cidade acontecem. O legal é a gente entender que a nossa cidade, pelo tamanho, que é Guarulhos, pela importância que é Guarulhos, comece a ter trabalhos consistentes e que sejam abraçados por toda a sociedade, né? Só fazendo um adendo aqui, que você tá falando, a gente está falando aqui de ginásio e tal. Temos outro ginásio também que é importantíssimo para a nossa cidade, que, por exemplo, veio a Rebeca Andrade, que é o José Bonifácio, que assim deveria estar tinindo, né? Falando a palavra ali de rancharia. Tinindo, deveria estar maravilhoso, porque é uma... Referência é uma olímpica, né? referência olímpica Referência que traz aqui. Mas eu não sei se vocês conhecem o ginásio, né? Da ginástica olímpica. Ele está, assim, tem os aparelhos e tal, mas é tudo deteriorado, tudo, assim, faltando Foi só pintado de azul só. manutenção. Eu acho, assim, que também não está sendo visto. E é uma referência de Guarulhos, né? Mas aí a gente entra naquele ponto também que Guarulhos só valoriza suas referências depois que elas se tornam referências, que é o caso da Rebeca Andrade. Exatamente. Só depois que foi campeã olímpica, a maior medalhista olímpica do nosso país, que Guarulhos resolveu fazer alguma ação com ela. Por exemplo, que ocorreu no ano passado, a promoção da Taça das Favelas, se não me engano. Ela é madrinha. Exato. Madrinha. O que Igor nem é da faz a cidade, Taça da na verdade, Favela, o né? Igor sabe bastante. Mas é uma referência. Não, por exemplo, mas esse trabalho do Zé Bonifácio, por exemplo, ele é um trabalho, ele é 100% público, né? Ele não tem investimento privado lá no Ele é coisa, público, né? Ele é 100% público. ele é público e é maravilhoso o trabalho, porque minha filha também faz ginástica olímpica, a gente já foi lá nas apresentações, eu conheço as professoras, e assim, é maravilhoso o trabalho, é o tanto que eles treinam, é muito legal. Só que o próprio ginásio não traz uma referência boa. Não, O riso aqui é porque deixa eu... O Léo já tem também o tempo da câmera, é a hora que a gente corta assim, coça a barba, dá uma ajustada, é tempo de câmera. Por isso que eu acostuma. Quando eu cortei para vocês, ele já foi ali, coçou a barba e tal. É o que eu faço o tempo todo aqui. Isso é para você que está em casa, isso é só um... Isso é só para avisar o Léo que a gente mágica da entrega produção. Tudo que acontece no bastidor, a gente entrega no programa A também. gente tenta fazer escondido, pegar a experiência, que eu ri. mas é entregue. Eu não aguentei. É igual o Igor pega, bota na nossa cara aqui, começa a fazer um monte de coisa ali e começa a fazer sinal. Eu faço assim, ó. Eu coloco aqui e faço... Aí Não, a assim gente não. esticada Você e começa tal. a falar aqui, ó, assim, ó. sinal. Faz isso daqui, não sei o que, não sei o que. A gente oi. para aqui e fala o que Faço você assim, quer. ó, Igor. 6, Fala aí 5, você 4. que você quer. Né? Ele faz os números aleatórios. Mas é legal, né? É legal. A gente se diverte. Mas voltando para a história do esporte, o meu entendimento é que precisa do investimento das empresas, né? Do patrocinador, mas esse patrocinador só coloca investimento ali se tiver o apoio público para dar as ferramentas lá, os aparelhos para o time treinar. E aí tem 6 mãos, né? Tem o time, tem que ter um time, formar um time, criar um time com um técnico bom e tudo mais. Para isso precisa de dinheiro, que o patrocinador coloca o dinheiro, mas também precisa do apoio público para ter o lugar de treino e tal. Quando uma dessa tríade sai, acaba o time, acaba tudo, o né? empresário vai entender isso bem e acho que o Léo não vai me deixar mentir sozinho nessa também. Vamos lá. Vou fazer um programa de incentivo na cidade de Guarulhos para atrair empresas para cá. A empresa vai falar, vai ter um baixo imposto? Vai, legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Qual que é a infraestrutura da cidade? Eu vou botar minha empresa num lugar que não tem encanamento, num lugar que não tem energia, lugar que não tem Eu levo uma hora para chegar? Eu levo uma hora para chegar? Não vou. É a mesma coisa para investimento em esporte e cultura. Eu vou poder botar meu investimento claro, mas qual que é a estrutura? A cultura da cidade, por exemplo. A gente consegue trazer dinheiro para a cultura da cidade? Cara, consegue, com certeza. Pô, cidade de 1.400.000 pessoas? Com certeza. Mesma Agora, coisa, perfeito. Em qual teatro?
Você não tem nenhum teatro funcionando dentro da Secretaria de Cultura. Você tem o Adamastor, né, que é da educação, que ainda tem algum tipo Nem de é da trabalho. cultura, né? Não, e aí ele também tem um formato de auditório, né? Tem uma questão técnica no Adamastor, questão pessoal, porque ele não é um teatro, né? Ele é um auditório. Ele tem um palco, uma plateia formada. Os teatros da educação têm essas características, né? Então é difícil, dependendo da montagem, você não consegue fazer no Adamastor. O Adamastor não tem espaço, não sei se você reparou, você talvez... Já fui lá algumas vezes. Cara, você não tem como entrar com o cenário no Adamastor. Não é a ideia, né? Não tem A como portinha é entrar. pequena ali. É uma mas portinha, é onde uma portinha de uma tem pessoa. Tem várias peças lá. Você, para entrar com o cenário, você tem que cortar todo o seu cenário e entrar pela plateia. Então, assim, não é um espaço voltado para isso, né? Pensado pelo Rui Otaki para tal função. Foi pensado como um auditório de educação. Então, como é que eu consigo atrair grandes espetáculos para a cidade? Se eu não tenho espaço para receber. Se eu tenho um espaço para receber, se eu tenho estrutura para receber, se eu tenho um sistema de transporte que permite que as pessoas cheguem ao local para poder assistir, aí eu começo a ter investimento na cidade, atrair recurso para cá. Agora, por exemplo, sistema de realização de eventos na cidade. Cara, é a maior burocracia e não é nem só o burocrático, as pessoas não sabem como funcionam. Se eu quero fazer um evento hoje na cidade, o caminho mais fácil que as pessoas seguem é fala com o vereador pede na prefeitura e desenrola. Porque assim, se você for de fato no fácil, cada lugar eles vão te dar uma informação diferente. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Essa é Dependendo a pra onde analogia for, mais fácil né? que tem. Se for no fácil, Dependendo não para vai onde ser for o seu documento, o caminho é diferente. É complicado. A coisa dos circos na cidade, né? Felizmente, dentro do PAR, parece que vão retomar a lona de circo lá do Padre Bento, né? Finalmente. E, cara, o circo é um valor enorme aqui para a cidade. A gente tem lá o Circo Escola na cidade de Seródio, a gente tem um trabalho circense na cidade super forte. E é a mesma coisa, assim como é rota para todas as questões comerciais, cara, é rota de circo aqui. O circo que vai para Minas, o circo que vai para o Rio, o circo que vai para o litoral, tudo passa por aqui. E a gente tem espaço, né? A gente tem espaço, a gente tem ali Cara, aquele a gente shopping tem- parado ali, que era um outlet ali, o Smart Outlet, que tem 3 galpões ou 4 galpões vazios. Ah, fechou lá? Né? Né? Não é esse aqui aqui no começo, em Não, frente. é o lá pra frente. É o né? lá na frente, O que é um pouco lá do depois do Dourado, aeroporto. lá, ou- Não é ali, não era o Smart? Como é que chamava aquele ali? O que tinha Não, o Smart fazendinha? é esse daqui. É, o que tinha da fazendinha lá em que eu tô cima. falando. Ah, fechou Ele não lá. é o Smart? Não sei. Tem 3 Não galpões conheço. vazios ali, vazios, Ah, para então. grandes feiras, para a gente fazer. Até o Paulo falou disso aqui na segunda-feira, né, que a gente poderia trazer grandes eventos para cá. Ali tem espaço, inclusive, para montar uma lona de circo ali na frente. Claro. Tem estacionamento, Nossa. tem Ah lá, tudo, fica a dica. tudo que a gente precisa tem ali e está abandonado. E a gente tem os artistas aqui que vão pro mundo inteiro, cara, na área do circo. Não, Eu diria que você nem precisaria de uma lona, né? Assim, até pensando num padrão meio que como é que é o nome daquele circo? Soleil? Circo do Soleil, que não necessariamente numa lona, porque lá tem um pé direito alto e dá para fazer uma arena ali de circo ali dentro. Tem 3 galpões. No falta de um, tem 3 vazios. Né? Então, realmente é falta de olhar para o porque modernizar está pronto. o circo, né? Sim. Né? Não precisa de Como muita reaproveitar a estrutura. coisa. Aproveitar a estrutura. Né? Falando de estrutura também, de circo, de teatro, cultura, é uma perda gigantesca. É Nelson Rodrigues que chama, né? O teatro. Esse aí está Gente, se deteriorando, eu fui né? muitas vezes naquele teatro. Era tão legal levar as crianças ali, conhecer como que é o Teatro de Guarulhos. Hoje a gente não tem ele. Gente, a gente não pode normalizar isso que está acontecendo lá no Lago dos Patos. Então a gente tem É um que... absurdo. Temos o nosso papel para fazer aqui, de como você fez lá naquele momento lá dos 100 dias, e a gente já vai falar agora sobre a sua percepção aqui como comunicador dos 100 dias, mas a gente tem que fazer isso que você fez lá e botar sempre essas perguntas no topo das questões, porque pergunta-se muita... Enfim, a gente já conversou sobre isso também, né? De cada 10 perguntas, uma ou duas são valiosas. As outras são só pro forma. A gente precisa também, acho que aí a gente coloca, né? Que era um ponto que eu queria trazer à discussão, que remete muito àquilo lá que eu coloquei. Que é, eu fico bem de dizer que eu não sou jornalista, porque eu não sou realmente. Mas comunicador não precisa ser jornalista. Não precisa ser, esse é um ponto. Uma redação precisa ser assinada por jornalista. Sim, precisa e deve, na verdade. E aí é o que a gente precisa também entender, né? Hoje, aqui em Guarulhos, é uma questão também até de, igual a gente citou a questão de tamanho, São Paulo, Guarulhos, hoje não temos veículos da cidade que tem uma certa dimensão, você acaba ficando próximo de veículos que só começaram, né? Que hoje você montar um podcast, você consegue montar. Sim.
Hoje está muito mais democrático o acesso a ferramentas como essa. E hoje você não tem uma separação. Por exemplo, durante a coletiva de imprensa, você teria o mesmo direito de perguntas, uma pergunta limitada a veículo. Só que você não tem essa diferenciação. Então, se fosse para fazer perguntas que são para ser, como a gente gosta de denominar, assessoria de imprensa, colocava só os jornalistas da Secretaria de Comunicação para perguntar. Mas quando a gente quer saber perguntas, como, por exemplo, a gente discutiu no radar, a gente se uniu para poder fazer 3 perguntas. Para poder discutir grandes devedores de impostos, programa de parcelamento incentivado, os médicos, sua questão da cultura, o ponto que, por exemplo, o pessoal do Guarulhos Todo Dia, o Vinícius, levantou sobre as obras a serem entregas. Essas são perguntas que são relevantes, que a gente não tem resposta através de um vídeo de 15 segundos colocado nas redes sociais. E é isso que, na nossa função como veículo de comunicação, a gente precisa trazer. Então, esses pontos que a gente precisa questionar. Então, porque de resto, você tem você pega uma resposta oficial genérica da prefeitura e faz. E aí é uma coisa que a gente tem que se comprometer. Aqui não se faz assessoria de imprensa. É isso. O que está sendo falado aqui também, que o problema aqui em Guarulhos é sempre boas ideias, mas a resposta é sempre a mesma. Não tem dinheiro. Cadê o dinheiro de Guarulhos? É isso, cadê o dinheiro de Guarulhos? E um PIB? Um PIB bom. Um PIB excelente, né? Excelente. Mas você trata, por exemplo, da mesma arrecadação há quantos? Há 5 anos, acredito, desde 2019, que se trata da mesma arrecadação de quase 7 bilhões. Então, esse dado me chamou a atenção, porque não está no 6 mil. Em 2019, a arrecadação era 3,9. Eu tenho que pegar isso aqui de novo, porque foi quando eu cheguei na cidade. Era 3,9 a arrecadação, porque me chamou a atenção isso que... Foi citado. Foi citado isso que a gente está com a arrecadação, mas foi citado na CE. É? Foi o Silvio que citou. Muito bem. E falando que, desde 2019 a gente está próximo dos 7 milhões, que não tem alteração. Mas não, na verdade, pré-pandemia era 3,9, que eu lembro que, não só porque eu estava com o secretário, mas porque o Plano Municipal de Cultura foi feito com base nesse percentual. Entendi. Mas eu tenho que confirmar, claro, não é uma coisa que eu estava atento na época, mas eu tenho a sensação de que houve um aumento percentual, um aumento real da arrecadação. Mas posso ser só uma sensação minha perdida, assim, porque eu achei estranho. Segundo a fundação, e eu perguntei aqui para quem sabe tudo, né, o Google, segundo a fundação SEAD, cresceu 1,6%, o PIB cresceu 1,6%, totalizando 181 bilhões. PIB, eu estou falando da arrecadação da cidade. Isso, tem uma diferença entre arrecadação e orçamento, que a gente precisa colocar aqui. Mas você entender que também nesse tempo você teve aumento da inflação. Sim, como que você, para você fazer manutenção somente das mesmas operações que existiam, ficou mais caro. Então e você reduz o dinheiro que você tem. Segundo o mesmo sabe tudo aqui, assinando aqui como Google, em 24 a arrecadação de impostos e contribuições teve um aumento de 8,2% em relação a 2023, chegando 1,5 bilhões. Então, de aumento. Não. A arrecadação é de 7,5 hoje. Então, a diferença aumentou o IB. Entendeu? Eu estou falando, eu acho que houve sim aumento da arrecadação no município. Mas teria que ver. Eu tentei achar os dados aqui de 2019 2019 não achei. Mas eu tenho a sensação de que houve aumento sim. O que não justifica, porque de fato é isso. Houve aumento, você vai ter lá de 7,5 no orçamento, que ficou em 6 e pouco, né? O orçamento para esse ano. 6,7 mais ou menos. 6,7, você vai colocar ali 50%. 7,5 em 2024. Aí você vai botar 50% é folha de pagamento. Aí você vai botar 25% é educação, 15% por obrigação é saúde, sobra 10% para você dividir todo o resto. A saúde você está até com mais do que 15%. Não, muito mais. A saúde chegou a ter 30% em alguns momentos na cidade. Então, assim, mas só estou dizendo que assim, e que eu não domino nada e eu não sei o que passa a cabeça de alguém de resolver ser secretário de saúde, gente, porque deve ser, acho que é pior do que ser prefeito. Acho que o cara ser prefeito ainda tem algumas variações. Agora, o secretário de saúde não tem nada que ele possa ficar... Tá na lama o tempo todo. Tá no tempo numa todo. das pastas mais complicadas. Gente, você não comemora menos mortos, entendeu? Não adianta falar assim, nossa, esse ano morreu menos gente. Tipo, ninguém fica feliz que morreu gente, entendeu? Então, assim... eu respeito muito os colegas lá que passaram, ainda mais o doutor Mário, que foi secretário durante a pandemia. Você tá louco, cara. Mas você comemora o aumento de atendimento, a diminuição do tempo de atendimento. Mas você não comemora também. Não, você comemora porque você melhorou, Você como gestor, você pode bater suas metas. Mas assim, quando você chegou no hospital com dor, tá?
Em 2019, você demorava 1h30 para ser atendido. Hoje, a gente reduziu isso para 30 minutos. Você com 30 minutos de dor, você não está nem aí que você ficou, que você reduziu para 30 minutos. São 30 minutos de dor. Então, eu estou dizendo assim, o seu trabalho o tempo todo, você não tem como chegar para a pessoa e falar, olha só, você só sofreu durante meia hora. Tipo, não existe isso, entendeu? A dor é inevitável. Se eu diminuir o tempo, eu tenho que comemorar. Se eu aumentei o atendimento, e é isso, aumentei o atendimento no hospital. Aí você fala, aumentou o atendimento no hospital, então não é bom, né? Porque se está tendo mais atendimento, está tendo mais gente doente, está tendo mais problema. Então, assim, todos os indicadores te colocam uma saia justa, sabe? É o ponto de vista. É porque o dado você pode analisar ele por duas Isso, vertentes. sempre, depende né? do lado que você está avaliando. Eu isso aí. vou falar, por exemplo, quando você fala da educação, por exemplo, você pode falar de uma série de problemas, mas, pô, mas você zerou a fila de espera da creche, você colocou todo mundo ali formado, você melhorou os índices, são coisas que você inaugurou tantas escolas e tal. Você tem vários índices que você consegue favorecer, mas você inaugurou o hospital hoje, você tira a foto bonita, no dia seguinte você está no jornal porque faltou médico, porque faltou equipamento, porque o tempo todo você está tomando porrada. Mas merece. Merece. Como eu falei, todo o meu respeito aos colegas que tomam essa decisão de ser secretário de saúde. O Auriel Filho está perguntando Grande aqui, professor Auriel. deixa eu perguntar para você, que o seu pai, pouco antes de falecer, tinha dito que lançaria um livro. Eu cheguei a ler os 2 primeiros capítulos desse livro, mas não se concretizou. Porque ele está perguntando aqui, seu pai dizia que iria concorrer no Prêmio Guarulhos de Literatura e tal. E ele pergunta se vai ter sequência ou se... Olha, confesso que hoje é dia 15 de abril? 16. Se tem aí um pouco mais, quase 19 meses que meu pai faleceu. Essa é uma ideia que está presente dentro de um backlog. Tá. Dentro aqui da minha caixa aqui de pensamentos, mas não está dentro da minha lista de prioridade, mas assim é uma vontade. Tá. Aliás, porque quem auxiliava muito a gente poder escrever era o Guto, né? O Guto que escreveu os primeiros capítulos, auxiliava meu pai no desenvolvimento desse livro, mas eu confesso que só existem os 2 primeiros capítulos desse livro e seria uma outra narrativa, uma outra construção literária que teria, mas quem sabe em algum momento sim. Talvez mudar até começar a falar em terceira pessoa e não mais em primeira, né? Exato, igual se tem um Machado de Assis, por exemplo, algo nesse sentido, não estou falando que seja não, o mesmo escalão, mas eu imagino, é uma base. Mas eu vou fazer até aqui uma provocação. O dia que eu vou pensar nesse livro vai ser quando o Guarulhos poder fazer uma homenagem em nome do meu pai na cidade. Pronto. Então, tá aí a data que eu coloquei. Fica a dica. Fica aí. Mais do que justo. Fica pedido, na verdade, né? E aí uma cobrança. É uma cobrança. E até vou falar para você aqui que o Vitor chegou assim. Vocês conheceram formalmente hoje, né? Não, a gente já se viu algumas vezes, mas né? formalmente conheceram hoje. E ele chegou. Nunca passamos tanto tempo ao lado. Assim. Comentando isso, que a sua presença, até em função do seu pai, né, que as pessoas respeitam mesmo, né? Quando você se coloca para fazer uma pergunta, as pessoas, né? E foi isso que você falou, que, assim, que todo mundo para ouvir, até porque existe muda o clima, né? do ambiente. Quando a gente fala, é verdade, quando a gente chega lá na coletiva e o Léo vai falar, você percebe que todo mundo dá uma parada mesmo para ouvir, assim, é uma presença muito forte, né, que você traz. E é admirável, assim, porque você traz com muita competência, né, cara? Eu gosto bastante, assim. Não sou muito tempo da cidade, né? Sou recente na cidade, menos tempo ainda na comunicação, mas eu tenho observado com muita alegria, assim, visto o trabalho que você faz muito bom, assim, muito competente. E Obrigado. Acho que isso reverbera mesmo. A gente percebe quando as coisas chegam, quem está brincando e quem está fazendo sério, né? Quem está se exibindo e quem está buscando informação, né? Então é muito legal. Até por isso a primeira coisa que a gente fez aqui foi se aproximar, né? Foi. Para poder a gente fazer um negócio sério. Eu trabalhava na área comercial, né? Eu falava que uma das principais atividades que eu desenvolvia era análise concorrencial. Um dos primeiros pontos que eu fiz quando eu cheguei em Guarulhos foi conhecer todos ou quase todos os veículos de comunicação. Hoje, se você me perguntar, eu sei dizer praticamente quem que é responsável por cada veículo de comunicação na ponta da língua. Quantos temos? Relevantes? E a gente vai quero ver. Não, porque tem um monte, né? Tem muitos, mas esses que... Não, vamos lá. Eu diria 12. 12. Tá. Não, estou falando isso por quê? Porque na CE tinham 20. Na coletiva de imprensa tinha algo em torno de que fizeram perguntas. Foram 40 perguntas. Foram 40 perguntas? 39. Isso? 39 perguntas. Caramba, achei que tinha sido menos. Mas eu tinha falado isso, mas tinha mais ou menos cadastrado ali algo em torno de 45 veículos. Mas tinha uma coisa meio Alto Tietê também, não sei quantos estão da cidade e tal. A gente vê também a presença maior do Bate Notícias aqui na cidade também, se tiveram montes na CE.
Mas é a gente poder colocar dessa forma, assim, que foi um ponto que eu falei pro Igor, que você tem 2 motivos, né, pelo qual você faz. Um é o pessoal, que, por exemplo, o meu no radar, lógico que eu tive uma motivação pessoal. Estou falando do legado do meu pai, o homem que eu mais tive como referência na minha vida, uma referência tanto como profissional quanto como homem. Então, foi impossível não largar tudo para trás para poder assumir o radar de notícias. Mas do ponto de vista individual meu, é impossível negar que Guarulhos não existe uma oportunidade de mercado na área de comunicação. A comunicação de Guarulhos é precária. Ponto final. Existe muito espaço para uma comunicação de qualidade na cidade. E é isso que a gente precisa saber diferenciar. Os projetos sérios dos projetos que só viram uma mesma oportunidade de poder atacar uma área que é defasada. Claro. Onde a gente, sem se conhecer ainda, o meu ponto de vista em relação ao que a gente está fazendo hoje foi tem muitas situações na cidade que não são faladas, divulgadas e nem cobradas, né? Existe um viés político que isso a grande maioria faz, que colocar a questão da política em pauta e tudo mais, que é o que mais chama atenção. Mas a gente decidiu aqui, a gente fala de política, mas a gente decidiu em relação à cultura, em relação ao esporte, em relação à educação. E porque falta. Isso, então, que também é importante. Então, a gente busca essa outra linha para poder complementar a sua comunicação, por exemplo. Sim. E por isso, de novo, a gente está aqui juntos hoje. Porque nós somos complementares nisso. A gente fez uma reunião lá no Radar de Notícias e falamos sobre isso, né? Então, as coisas estão realmente acontecendo. E sim, a gente vai acabar, sim, conseguindo atingir aonde a gente precisa atingir, os lugares que a gente precisa atingir. É porque fofoca e mimimi dá mais audiência do que assunto sério, né? Sem dúvida alguma. Mas a gente está conseguindo chegar onde a gente quer chegar. Nem que seja aos poucos, aos passos, né? Orgânico, tem que ser orgânico, não pode ser comprado e nem feito em cima de desfazer de outras pessoas. Então, esse é um grande ponto, e também a gente poder também, de uma certa forma, não sei se o termo correto seria educar o mercado, mas hoje, por exemplo, quando a gente fala de métricas, hoje você tem métricas que elas não necessariamente transmitem seriedade, transmitem qualidade, que é número de seguidores e visualizações. Então, me desculpa, é isso. Mas número de visualizações e seguidores não transmite de credibilidade. Está sendo muito debatido, muito discutido, e é difícil a gente que quer manter um programa mas inteligente. Mas também tem que saber jogar o jogo, né? Essa é a questão. Ok, por isso que a gente faz descontraído também. A gente faz umas piadinhas, faz umas brincadeiras. Outro dia, quer ver o que chama a atenção? A gente fez um meme aqui, bateu na mesa, sem áudio, bate na mesa e sai levantando. Por quê? Porque isso chama atenção para as pessoas virem para cá. Eu tenho muita referência como o Pânico, por exemplo, que é um jornalismo descontraído. Eu não estou falando que é o viés deles. Sim. Porque viés político cada um tem o seu. Mas é um jeito de passar informação séria, inteligente, mas descontraídamente, para poder chamar um público diferente, né? Que não é fácil, não é fácil. Ainda mais 7h30 da manhã. Ainda mais 7h30 da manhã, mas a gente gosta porque também a gente está... Mas, por exemplo, a Auriel tá com você agora de manhã, tá com a gente à tarde, então a gente sabe. Então. Inclusive, ele está falando bastante, que são poucos veículos sérios em Guarulhos. Aí, falando do seu pai, merece uma biografia. E em relação ao orçamento, 25% do orçamento vai para a educação. Isso. E existem hoje, segundo ele, 8.000 crianças fora da escola aqui em Guarulhos. Então, isso realmente é um tema importante. Esse é um tema muito importante, que ainda dá um debate bom. Fala pra gente da sua percepção dos 100 dias. Assim, direto? Uma frase? Não, agora eu enrolei 1 hora para poder chamar. Assim, direto. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem uma visão positiva desses 100 primeiros dias, e eu vou colocar o porquê. Acho que dentro do programa que a gente fez no Radar de Notícia Especial, uma análise durou 1h50, por isso que eu brinquei, né, em uma frase, de complicado a gente colocar. A gente tem que sim chamar a atenção um recorte para o final do último mandato. O final de 2024, principalmente os últimos 3 meses após o final. A transição, se houve transição. Não, a transição que eu digo, a transição em tempo, né? Exato. Em tempo. Então, no último trimestre ali de 2024, você teve esse momento onde você sai de um governo para começar um próximo, e você tem uma herança que, de certo ponto, pode ser uma maldição e, de certo ponto, pode ser uma dádiva. E aí, o que a gente coloca? É lógico que ninguém quer começar um governo com 2 hospitais fechados, 300 médicos a menos, sem ter conhecimento das pastas. Mas também a gente tem que entender que isso sim é um ponto que
ajuda quando você vai fazer uma análise desse governo. Porque você entende que dentro do jogo da vida, vamos dizer assim, quantas casas para trás eles começaram. Só que o ponto que a gente tem que colocar é, isso não pode ser usado como muleta para sempre. Tem um momento que você tem que tirar as rodinhas da bicicleta e falar, olha, essa daqui foi a herança que eu tive, a situação é essa, a realidade é essa e a gente precisa atuar. Então, de certos pontos, quando a gente coloca, eu acho que sim, tiveram medidas positivas em algumas áreas. Como, por exemplo, a questão da saúde. Você teve logo a reabertura dos hospitais que estavam fechados, Pimentas e o HMU. Então, dessa forma, você teve o início da reforma do CEMEG, você tem uma certa percepção de que as coisas estão avançando dentro da área da saúde, embora ainda Guarulhos está muito longe do seu ideal. Isso a gente tem que deixar muito claro, né? Porque está melhorando, que está perto de ser perfeito. A área de zeladoria, eu acho que isso é um ponto que me espanta até hoje. Eu estou falando de zeladoria como um ponto positivo de governo, porque você chega num momento onde você tem toda uma questão de abandono. Você andava em Guarulhos era Mato Alto. Você teve questões de zoonoses que ocorreram na cidade por conta desse fato. A retomada do contrato de zeladoria foi um ponto importante para a questão da percepção da cidade, ainda mais quando o seu slogan é a cara da mudança. Você tem, por exemplo, ações que você coloca dentro da segurança pública. Acho que você trouxe um secretário que serve só certas discussões com a categoria, por ser da Polícia Militar, um coronel, mas que tem conhecimento da pasta, que vem mostrando. Você teve a questão da mudança da polícia, da Guarda Civil Municipal para a Polícia Municipal, embora mudar o nome, não muda a efetividade. A gente bate muito que sim, é importante você entregar 27 viaturas, mas é mais importante ainda você entregar 27 capacitações novas para o efetivo da Polícia Municipal. Então, esses são alguns pontos que a gente vê como positivo. E 100 dias, honestamente, não é uma matemática exata que inventaram dentro da política. É uma marca mais simbólica que se tem dentro de um governo. Porque a gente fez as contas, 100 dias dentro de um governo de 4 anos não representa nem 7% desse governo. Com certeza. Então, você está ainda no começo desse governo. Você pode ter sinais do que vai acontecer. Mas os primeiros sinais são, de uma certa forma, de que querem fazer diferente do que pegaram na última gestão e pegaram uma cidade que tinha seus problemas, sim. E você acha que esses sinais talvez não seria um jogo de marketing ou você acha que é efetivo? Olha, você tem que parabenizar muito bem a equipe de marketing. Porque se tem sim, desde a campanha, se falava muito dentro da campanha das eleições do ano passado, a questão da percepção de rua. E a percepção de rua, por mais que as pesquisas apontavam Lucas em terceira, muitas vezes até em quarto lugar, a percepção de rua era outra. Você tinha uma presença muito forte dele na rua. E é uma equipe que vem realizando seu bom trabalho também Muito hoje. bom. E só que a gente também tem que entender quando a gente trata de medidas concretas e de promessas. Esses são certos pontos. Você tem muitos anúncios, você tem muitas coisas que vão ser feitas, mas poucas coisas que você vê sendo entregues, anunciadas como entregues, concluídas, realizadas. Mas sim, você tem que elogiar a equipe de marketing, porque é uma equipe de marketing boa. Eu tenho até medo de falar qualquer coisa, porque você está mais É uma lá situação dentro, é uma situação, uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil e assim... Foi uma ótima resposta, no caso. Não, você mandou, na verdade, você colocou dados para a gente aqui, né, sobre o seu ponto de vista do que era ruim e do que melhorou. E a gente fica aqui, eu fico aqui acompanhando, porque também faço esse papel o dia inteiro, né, olhando para o que está acontecendo. Então, eu tenho uma percepção, sim, de uma campanha de marketing também, né, como eu achei desnecessário nesse momento, com toda essa questão de zeladoria, pintar as guias de branco e azul. Uhum. Não consigo entender isso, né? Mas ok. Mas eu vou trazer para você um ponto que eu coloco para você também. É aí que a gente volta. Quando eu assumi o Radar de Notícias, um dos primeiros projetos que eu fiz foi o rebranding da marca. A mudança do logo. E aí você tem que você refazer a marca, você não muda o negócio. A empresa não começa a faturar mais, não deixa de gastar menos, não está chegando a mais pessoas, mas você tem uma mudança de percepção. Perfeito. E esse foi um grande foco que você teve. Hoje, medidas que a gente chamou, o André deu o termo de perfumaria, teve muitas ações de perfumaria, que não mudam o status quo da cidade, que não mudam os problemas, mas quando você passa a percepção de rua, novamente, é o que eu coloco, a percepção de rua que você tem. E vou citar, por exemplo, a gente não citou ontem no programa a revitalização do Terminal Pimentas. Porque revitalização não muda o funcionamento do terminal.
Então, dessa forma, as obras que haviam sido prometidas, a redefinição do sistema, a redirecionamento da frota, dessa questão do estudo de mobilidade, você não muda. Das vias. Você não muda o status. A revitalização, legal, tem um terminal novo aqui, colocar uma placa sinalizando que tem Wi-Fi gratuito, mas a gente quer saber de quanto tempo aquela pessoa vai levar chegar até em casa. E aí, por exemplo, um projeto que citaram essa semana, que é o Smart Mob, esse sim é um projeto que a gente tem que citar, porque é um projeto que tem um potencial, sim, de mudar o status quo da questão de mobilidade. O que a gente vem percebendo, eu, no caso, é que a zeladoria, conforme a gente já conversou sobre isso, né, vem sendo apresentada para a gente com mais ênfase, vem sendo mostrada e vem sendo feito naquele passo que é possível ser feito. Mas o que vem por trás é o que a gente falou, né? A cobrança de como agir, como chegar, como fazer, os médicos, né? Essa parte é o que está ainda ali, sem a gente ter a definição certa do que vai ser. E isso, para mim, é mais crítico do que a própria fachada. Né? Mas eu concordo com o Léo que em 100 dias não dá para tomar esse tipo de decisão, até porque a gente já falou aqui, você tem que fazer editais, tem que criar uma documentação para isso. Então, sim, eu entendo que foi feito um facelift, vamos chamar assim, um rebrand da cidade, mas o rebrand é legal quando você vai vender alguma coisa. Né? E aí é onde eu entro, eu faço essa mesma também analogia de eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo a próxima eleição para deputado federal e senador? Essa é a pergunta que ficou na minha cabeça. Eu sempre faço, assim, quando eu olho para isso, eu estou querendo vender o quê? Eu estou querendo vender uma cidade melhor ou estou querendo vender já a campanha para a próxima eleição? Daqui do ano que vem. Essa é a minha total percepção, meu ponto de vista. Obviamente é sua, Igor. Quem sou eu para dizer que não é a sua? É a sua. Não, é que eu acho que assim, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que se o prefeito quiser fazer a melhor cidade do planeta para ser deputado federal, cara, maravilha. Claro. O ruim é quando você faz todo o trabalho para isso e mascara o problema da cidade. Então, quando ele está fazendo as coisas acontecerem de uma maneira positiva, por exemplo, eu concordo também que a coisa da comunicação faz muita diferença. Porque a gente não repara, alguém mandou aqui, né, pô, não está nem cobrindo os buracos. Eu sempre falei isso, gente. Grama cortada e asfalto liso, ninguém percebe. Você percebe mato alto e buraco na rua. Então, se você não tiver nenhuma ação que demonstre o trabalho de zeladoria, que você chame a atenção para isso, pô, ninguém vai ver a diferença. Porque você só percebe quando tá ruim, você não percebe quando tá bom. Você passa um asfalto liso, você não pensa, nossa, não vi nenhum buraco hoje, que saudade deles. Não, só passa. Entendeu? Então, do jeito que a cidade está, você até pensa não, isso. Você vai passar reto. Então, assim, você fazer esse trabalho é legal. Você chega na prefeitura, por exemplo, no dia que a gente foi lá na coletiva, pô, você vê ali a nova marca. Parabéns, a gente falou isso bem no começo do governo, dando parabéns para a primeiro projeto encaminhado à Câmara Municipal. Não, e bonito projeto. Deu uma nova cara para a cidade também, sabe? Tipo, coloca uma perspectiva positiva. Eu acho que a marca que eles colocaram como a marca dessa gestão, ela é uma marca muito dinâmica, moderna. Acho que ela realmente coloca num cenário de mudança, assim. Então, eu acho que está de parabéns. O pessoal da comunicação vem fazendo um trabalho bonito nas redes sociais também, comunicando bem, uma coisa também que era muito difícil, assim, muita informação que não chegava. Agora você vê o dinamismo, mesmo a questão dos 100 dias, teve lá o vídeo, e aí ficaram mandando o carrossel de mensagem todo dia ali, saindo de novo, reforçando. Porque é importante, porque a nossa comunicação é difícil em todas as frentes, por mais que todo mundo tente falar a respeito, é difícil. Então, eu acho que isso tem uma simbologia muito importante. Eu concordo, 100 dias, gente, é sensação de governo. É um pouco isso. Qual que é a sensação que você fica com 100 dias? Então, olha, porque comparar o governo, só consigo comparar o governo com o que ele prometeu. Do que ele prometeu, algumas coisas assim, por exemplo, quando ele fala assim, nós temos uma equipe técnica. Eu acho que não é exatamente... O que você entende por técnico? Porque se metade dos secretários não são da gestão pública e não são das áreas da pasta, não é uma equipe técnica. Você pode dizer que não é uma equipe partidária, que não é uma equipe com herança, né, mas assim, técnico eu não diria que seria. Mas é uma equipe de confiança, jovem, determinada a fazer, entendeu? Então, faz um pouco da mensagem que a gente trouxe ontem, né? Do quê? Propaganda enganosa? Porque você acaba usando um termo, porque assim, talvez você não tenha a palavra exata para falar sobre isso, né? A gente não quer trazer pessoas que têm um lastro político, não sei o quê, então para ficar mais fácil você fala técnico. Mas eu entendo a equipe técnica
a pessoa que ou seja da gestão pública ou seja da área fim. Que nem na segurança, eu trouxe alguém da área fim, técnico. Né? Em outras áreas, não. Em outras secretarias você não tem. Você tem pessoas que têm outras vivências administrativas, empresariais, que vêm de outros segmentos. Então, o próprio Rodrigo da SD7, ele vem da área de restaurantes. Técnico, dá para você dizer que ele é um cara da área administrativa. Talvez mais vinculado com a questão, né, dos restaurantes, não seja exatamente... É desenvolvimento econômico, mas nem tanto tecnologia, Não ciência. é tecnologia. Não Talvez é foge um pouco. tecnologia. Mas ok, também não dá para ter uma pessoa que tenha tudo na mão, né? Tipo, é difícil. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas você vai percebendo, olha, do que ele se prometeu é um caminho. Mas ele só entregou a obra que estava feita. Cara, o Gucci não entregou. Nem a minha obra do meu apartamento eu consegui É, terminar não. ainda. Tem Comecei ano passado. Não, é verdade. Esse pessoal tem governo que chega e fala Falta de assim, para arrecadação. tudo. Mas é isso, chega aqui, para tudo, para todas as obras, a gente vai fazer um levantamento, daqui a 6 meses a gente vê o que segue e o que não segue. Esse governo não, chegou e falou, toca, entrega, tira da frente. Então, isso já é uma leitura de governo, entendeu? Sim. Então, acho que é muito sensação de governo, não é que ele é bom, é ruim, não é isso, não é hora de pensar isso, mas acho que dá Uma sinais. analogia simples. O campeonato estadual define o campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro? Mas define o campeão estadual, porque o Corinthians ganhou esse ano. Mas não é. Quando joga na Libertadores? Não é tem. regra. Desculpa, eu me desculpa. confundi aqui. joga A gente ano tá que falando de vem. política, né? Vamos voltar. Brincadeiras à parte. Mas joga hoje no Você é de Brasileiro. que time mesmo? Eu sou São Paulo, sou tricolor. Tá O cara bom. tá querendo falar alguma coisa ainda. É tristeza. Mas quando a gente trata de secretariado, ele foi um ponto que trouxe muita divergência. É. Desde o começo se tratou, né, de uma questão de, por exemplo, a falta de mulheres dentro Sim. dos cargos de liderança Nenhuma. das pastas, só na subsecretaria de comunicação. Então, Nas secretarias do Direitos Humanos também tem, né? exato. Dia da Mas- mulher. Da mulher. Dentro dos Direitos Humanos também tem tem, mulher. tem. Eu tô É. dizendo Mulher é aqui, Vanessa secretário Ah, não tem. Vanessa. Então, desse ponto de vista, tem essa questão. A questão de pessoas que não são da cidade. Honestamente, do meu ponto de vista, eu não vejo problema Também algum. não. Me interessa se a pessoa entende da questão. Porque eu vou trazer, por exemplo, para você meu ponto de decisão sobre colocar o André como diretor de redação. O André era um baita de um jornalista, cobria política nacional, mas não conhecia nada da política local. Você acha que é mais fácil ensinar alguém a ser jornalista e falar bem sobre política ou ensinar sobre Guarulhos? Então você tem esse ponto Claro. de vertente que a Claro. gente precisa colocar. Mas você tem um ponto de aprendizado que é um pouco mais longo. Precisa Mas conhecer as dinâmicas da É cidade. fato, mas aí você tem a diretoria, que é da cidade, que é concursado, que dá esse suporte. O secretário, também concordo com você, ele tem que ser técnico, ele tem que saber sobre aquele tema. Uhum. Né? E se ele não souber sobre aquele tema, também não adianta nada. Se for um cargo que foi entregado entregue por questões políticas, aí deu ruim. Uhum. Deu ruim, porque a gente vê muito isso. Não, eu vou colocar o Vitor porque ele é do meu partido na Secretaria da Sempre Saúde. vai ser. Mas sempre vai ser por questões políticas. A questão é que não pode ser só por questões políticas. Não, Mas então, o é ponto sobre que- isso, não é só sobre questão política. Mas o ponto hoje que eu tenho agora sobre secretariado é, chegamos aos 100 dias, as informações dentro das secretarias elas foram guardadas um pouco a 7 chaves. Sim. Totalmente. A gente A convidou informa- alguns aqui. A gente convidou já secretários para estarem conosco no Radar de Notícias e recebemos a negativa. Esperamos que agora a gente consiga ter um retorno positivo. E aqui com também. tema também. claro. Aqui também. E dessa forma a gente coloca, por exemplo, o secretário de saúde, que já me acostumei a não chamar ele de doutor, porque não é, que é o Márcio Chaves, foi ele que anunciou dentro de uma audiência pública na Câmara Municipal de Guarulhos o uso do recurso estadual para custeio. Tanto do Hospital da Mulher quanto do Hospital Pimentas. Os 40 milhões de reais foram destinados para custeio. Isso a gente ficou sabendo através de uma audiência pública. Então, quantas outras informações se tem, por exemplo, dessa pasta, que a gente se pergunta? Eu, dentro do programa especial, queria fazer um balanço com os resultados da SAR do primeiro trimestre de 2025, que divulgaram até, eu fico triste que eu sei esses dados de cabeça, 8.033 atendimentos realizados pela SAR nesse primeiro trimestre, e eu queria saber no último. E eles não conseguiram me fornecer os dados, que me levanta um certo ponto de atenção, ou 2 pontos de questão. Né? Existem 2 hipóteses. Primeiro, ou não eram coletados os dados dos serviços que eram realizados, que é uma pena, porque como que você usa métricas dentro de uma secretaria para você melhorar o desenvolvimento? Dados hoje é a base de qualquer coisa. Fala uma pessoa que trabalhou quase 6 anos com isso. E a outra vertente que a gente tem também é que foi o que a gente teve de percepção de rua. Não existia zeladoria na cidade.
Então, e a gente poder trazer outros questionamentos. Por exemplo, um outro ponto que eu trago para vocês, para mim, é o principal. Eu venho do mercado de consultoria. Alguém conhece de terceirização? Eu entendo bem de terceirização. Boa. E eu sei também que terceirização é um caminho mais custoso do que você fazer a própria gestão. Guarulhos não tem capacidade de fazer a própria gestão, de contratar seus próprios profissionais, de fazer essa gestão especializada, individual, reduzir esse orçamento do que é terceirizado. Porque quantos serviços hoje estão terceirizados na nossa cidade? Esse é um ponto que tem que ser revisado. Ainda mais quando você tem um dos grandes pontos a ser divulgados dentro da coletiva de imprensa, a redução dos custos. A terceirização é um caminho muito mais custoso para a cidade. Aí a gente vai entrar até numa outra pauta aí, né? Mas aí eu acho que a gente não tem tempo para isso hoje. Mas a gente pode entrar nessa outra pauta, porque a terceirização tem outros interesses, né? Sem dúvidas. Então aí a gente pode até entrar nessa discussão aí, mas já são 9h25. Tem outros interesses e também tem além dos interesses financeiros, o interesse também de cair fora das responsabilidades também, Exato. né? Terceirizar as responsabilidades também, né? Terceirizar as responsabilidades. Não é minha responsabilidade, é do terceiro. O Auriel está participando bastante do programa aqui, falou que conheceu o secretário de Saúde numa conferência no último sábado e achei seguro e sabedor das coisas na saúde. De certa forma, Isso a percepção é grande, a grande maioria tem esse viés de sabe o que está fazendo. Eu posso ser honesto com você? Eu não conheci uma pessoa que me falou que ele não sabia o que estava fazendo. Então isso é ótimo. Agora, Muito tem outras questões para serem discutidas, porque a gente também tentou acessar alguns e a resposta eram todas iguais. Assim, a gente não deve comentar nada até terminar os 100 dias, porque é um pedido do governo, né, do prefeito, que a gente só trabalhe e não fale nada. Então agora é hora de começar a abrir e falar com a gente. Tem informação aqui, 2 informações esportivas Isso. interessantes, né? A primeira é que o Maurício está trazendo que quem vai patrocinar o Flechinhas é a Ultragás. Ultragás? Ultragás. Legal. Tomara que seja mesmo. Não, acho que vale a pena a gente tentar falar com o marketing do Ultragás. Eu tive essa informação, mas como não é nada oficial, eu não passei. Mas agora o Maurício toda, passou. Mas agora sim, Ele que escreveu? É que Era ele faz audiência. parte. Ele que escreveu, ele faz assinou parte embaixo. Ele Eu faz só parte tô das lendo. flechinhas, da flecha, Não da odeio o torcida. mensageiro. Legal. Eu só sou mensageiro, só tô falando aqui. O pessoal do Ultragás, que se for, Tomara que seja. Tomara que seja também. muito bom, muito bom. Mas o que o Ultragás tem aqui na cidade grande, a não ser a distribuição, lógico, várias distribuidoras. Já, Nada, né? já Já é bastante, né? Já é É bastante, já o pô. suficiente para uma percepção de marca. Total. Não, ótimo. E Percepção projeto de marca é social assim, sensacional. você consegue pulverizar depois, porque o fato de você investir aqui, você comunica em todo o Brasil. Também. Vale muito a pena. E sempre tem um incentivo ao esporte. A lei de incentivo Mas esse ao esporte. aqui acho que nem tem a ver com a lei de incentivo. Eu acho, mas a gente vê a informação. E outra coisa que veio aqui, que o Auriel falou, né, do campo de futebol americano, que está abandonado sem obras. Vocês têm acompanhado essa história? Olha, confesso que Não. é um ponto bom de se discutir, porque Porque já era um ponto polêmico quando ele foi feito, né? Assim, quando queriam foi fazer. anunciado. Quando ele foi anunciado, exato. Falou que Não, se só for- tem um buraco, não tem nada. Então. Tem nada. O espaço também onde ele é localizado é bem distante. Isso. Onde que ele fica localizado? Essa é uma boa pergunta. Não, assim, o que eu posso dizer Eu fiquei é uma aqui. boa pergunta. Onde ali é? pro lado da serra, do pé da serra ali, da Serra da Cantareira. Isso. Meio caminho para Nazaré, um pouco mais para direita. Próximo ali do campo dos metalúrgicos, né? Se eu não tô enganado. Isso. Jardim Então, São ali... João, assim? Por aí? Não, Não, mais ainda? mais. Que é o que eu falo com o professor Elton aqui, porque, e aí falando da história de Guarulhos rapidamente, que o ciclo do ouro aqui foi 100 anos antes de Ouro Preto, e que nós temos algumas ainda lugares aqui históricos dessas minas. O problema é chegar lá, Não. né? Porque Guarulhos, para chegar, a não sei que você pega Guarulhos Nazaré, tudo mais é estradinha apertadinha, pequenininha, passando em comunidade, e aí é difícil chegar nesses lugares. O Lúdio está colocando aqui também que esse ano, né, começa a receber o primeiro IPTU e vamos ver o que eles vão produzir com essa verba aí do IPTU. E não tem jeito, né? A gente pergunta dos 100 dias, mas a gente tem que esperar realmente mais dias para... E do ponto que eu coloco, Igor, assim, de um ponto de vista até pessoal, eu sou uma pessoa bem otimista, até que me provem o contrário. Então, dessa forma, assim, eu realmente espero que essa gestão cumpra o que está dentro do seu plano de governo e que entregue o que o Guarulhos merece. Perfeito. De resto,
O Uriel está falando também que é melhor falar com o Anderson. Nós tentamos falar com eles. Nós chegamos a falar com eles, mas a resposta é: vamos fazer uma coletiva de imprensa e falar para todo mundo o que se passa. Então, também não querem falar individualmente. Eles querem, depois de tudo decidido, falar com todos. Por isso que a gente falou de falar com a Ultragás, porque aí a gente talvez consiga ter uma resposta mais positiva. Que legal. Gente, eu acho que toda ação de patrocínio, seja na área esportiva, cultural, social, eu acho que tem que ser valorizada, tem que ser mostrada para todo mundo, porque realmente a empresa teve esse interesse em fazer algo, né, para a sociedade, a gente tem que valorizar. É super bem-vinda, né? Aliás, vou aproveitar a nossa audiência aqui intensa, né? Deixa o seu likezinho aí. Deixa o like. Se inscreva no canal. Os 3 Cs, igual citar nessa semana, curte, Aqui, ó. compartilhe e comente aqui conosco. Exatamente. E ative o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, e também no Radar de Notícias, o YouTube Radar de Notícias, não é isso? Radar de Notícias, exato. E no Instagram também, Instagram é Radar de Notícias também, que aí tem sempre boa informação lá, e eu sempre vejo, viu? Eu sempre vejo. E aí, se quiser mandar a sua mensagem, se quiser colocar a sua marca aqui no programa. Opa, né? que a gente aí, valoriza também o patrocínio aos programas de TV. Também, isso. Tá? E assim, se também se quiser usar esse WhatsApp para poder falar, não quero colocar aí, eu quero colocar lá no Radar de Notícia, pode usar também, tá tudo certo. Manda até aí, porque, pede o telefone aqui do Léo Notário pra gente em 11 9 4583 8223. E assim, eu carrego, ainda mais agora que eu também estou trabalhando para uma instituição grande, que é a Grupo Jovem Pan, e aí tem uma foto grande lá do seu Tuta, que começou tudo isso, que diz: ninguém faz nada sozinho. Muito bem. Essa é a frase que tem grande lá: ninguém faz nada sozinho. Então, sem essa de concorrência, o que a gente tem é cada um botar o seu ponto de vista, e que as pessoas estejam aqui, como o Auriel, estejam aqui, estejam lá, e vejam a gente e participem com a gente.